Carcarás! Estamos hoje no nosso primeiro episódio do CarcaraCast, o podcast que dá voz para quem faz a diferença. O papo de hoje é essencial: o posicionamento feminino nas modalidades de FTC e STEM Race. Hoje nós iremos convidar a representante da equipe Battech e da Carcaralux. Fala pessoal, meu nome é Raik Sophie, eu faço parte da equipe da Batec e essa equipe faz parte da categoria da FTC, que é uma abreviação para o nome da First Tech Challenge. Então, o que acontece? Essa categoria consiste em ser uma categoria no qual a gente produz robôs de porte semi-industrial, ou seja, o porte é particularmente pequeno. Então, a gente constrói o robô com o objetivo dele cumprir o desafio da temporada. Esse desafio da temporada é um pouquinho diferente comparado com a temporada passada, que basicamente é fazer um robô no qual ele colete uma bola e depois ele lance. A minha equipe, ela é a equipe da Batec, a equipe que tem a numeração 17742, e consiste em ser uma equipe que atualmente vem ganhando grande destaque. Principalmente porque na temporada passada eles conseguiram um prêmio chamado Connect Award, que esse prêmio fez com que a equipe pudesse ir participar do Internacional em Orlando. Meu nome é Maria Eduarda, sou a gestora da equipe Carcaralux, que é da modalidade STEM Racing. Essa modalidade, ela visa ensinar os estudantes as disciplinas da área STEM, que são ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Nosso principal objetivo é a projeção e corrida com um carro de Fórmula 1 em miniatura. Esse carro ele é movido à base de um cilindro comprimido de CO2 e, e deve cumprir certas demandas do edital da competição. A minha escuderia ela existe desde 2019. Na temporada passada, ela conquistou a terceira posição de carro mais rápido no nacional que aconteceu em Brasília. Nossa, é muito legal, né, saber das duas modalidades que, só pelo que vocês já explicaram, já aparenta ser bem diferente. Uma é sobre robôs e a outra é sobre carros. É, mas agora eu quero saber, de onde vocês tiraram, tipo assim, não, eu quero entrar na robótica. Foi do nada? Foi como? Então, como que aconteceu? A minha história é um pouquinho longa, porque eu entrei no SESI ano passado, só que o que acontece? Teve uma apresentação de todas as equipes que existiam na robótica, só que eu acabei não me interessando por essa apresentação, até porque eu não senti tanta firmeza na Sim. apresentação e eu tive qual percepção? Ah, a robótica é só construir robô. E é a visão que todo mundo acaba tendo quando acaba conhecendo um pouquinho da robótica. Aí o que aconteceu? Esse ano, por volta de janeiro, quando eu estava perto das aulas voltar, eu acabei encontrando num posto de gasolina uma das minhas professoras, em que faz parte da robótica, que faz parte da equipe da Carcará. Ela acabou me chamando para fazer parte da equipe dela. E o que aconteceu? Eu ainda assim não queria entrar. Passou ali mais ou menos um mês no qual eu fiquei pensando, ela ficou perguntando se eu queria entrar ou não. E depois desse período eu acabei decidindo entrar na robótica, só que antes era o objetivo era entrar na equipe dela, só que eu também já tinha a visão que tinha a possibilidade de eu entrar em outra equipe, e foi isso que aconteceu. Eu acabei entrando na equipe da Batec. Então, desde que eu entrei no SESI, que foi esse ano, eu sempre tive o objetivo de participar da seleção da robótica, mas da mesma forma de Raika, eu não tinha tanto conhecimento, porque não é passado muitas coisas internas da robótica. Por exemplo, o Sim. que realmente é feito dentro. E aí eu não conhecia as modalidades, como FTC, FRC, nem a STEM Race, não tinha conhecimento nenhum. Mas aí eu decidi fazer a seleção mesmo não entendendo nada e tô como gestora da Carcará, na modalidade STEM. Agora sim, vocês precisam fazer uma inscrição? Como é para vocês conseguirem entrar em alguma equipe? Porque você falou que uma das suas professoras te chamou para a equipe dela, né? Que é inclusive a Carcará. Mas, tipo, como é que isso funciona? Então, o SESI, ele faz um processo seletivo.
no qual os alunos fazem uma inscrição e eles têm que encaminhar primeiramente um vídeo. Os professores, que são técnicos da equipes, eles podem convidar por fora outros alunos, só que não é porque eles chamaram determinado aluno que aquele aluno vai entrar na equipe dele ou vai entrar na robótica. Pode ser que quando ele vir a primeira etapa, que é o vídeo, pode ser que ele acabe não sendo selecionado. Aí depois que acontece essa primeira etapa, que é justamente a seleção, a gente tem uma entrevista no qual a gente tem que apresentar nossas principais habilidades e conversar também, ter um papo para ver se a gente tem essa disponibilidade para entrar na robótica e de acordo com o que a gente vai falando, eles vão direcionando os selecionados para a equipe no qual está necessitando daquela habilidade. Também é vista a sua personalidade, seu entendimento da robótica, sua disponibilidade a certas categorias, e aí o professor, a partir dessas habilidades e personalidade, ele te encaixa numa equipe que seja a sua cara. Nossa, muito legal. Vocês duas falaram que são novatas na robótica e você na escola mesmo. E como foi, tipo assim, já entrar na robótica e já virar logo capitã? Assim, eu não tinha primeiramente noção de que ia acontecer isso, mas quando eu entrei, quando aconteceu no primeiro treino da gente, que o primeiro treino foi para a gente se conhecer, entender mais sobre todas as categorias, o pessoal já deu uma ideia que isso pudesse acontecer, porque a temporada passada, a equipe era composta por 5 meninos e uma menina, Natália Ellen, que era a nossa capitã. E o que aconteceu? Aconteceu uma grande coincidência que na nova temporada, né, continuou a tradição. Foi o quê? 5 meninos e uma menina. Aí eles já tiveram essa ideia que ia continuar essa liderança, só que a gente tem todo um processo para realmente selecionar. Aí a gente sempre tem determinadas conversas, e teve um dia que foi uma reunião dos pais que um dos meus técnicos, Dimas, chegou e disse: Você vai ser a capitã da Batec, eu não quero um homem ali liderando os meninos. E depois do que ele falou, eu tive a certeza. Só faltava a confirmação que aconteceu algumas semanas depois. Aí foi um grande impacto assim para mim, porque eu ainda tava pensando, nossa, talvez não vai acontecer. Mas acabou acontecendo e, de certa forma, tem aquela dificuldade no começo. Eu acho que na minha equipe é um pouquinho mais difícil, até porque eu sou a única menina que está presente, então os meninos têm que ter um certo cuidado comigo, eu tenho que saber lidar com eles, até porque cada um tem sua personalidade, tenho que saber ter esse determinado controle, é algo bastante complicado. Então, na STEM Racing, o que acontece? Nós não temos o cargo de capitão ou capitã, nós temos o cargo de gestor ou gestora. E aí, qual que é o objetivo do gestor? É gerenciar as documentações de todos os cargos. Nós temos cargos como de marketing, engenharia, financeiro, e tudo isso precisa ser gerenciado a partir do gestor. Então, ele fica à parte todas dessas responsabilidades. E aí é um pouco complicado, porque as documentações elas demandam certo conhecimento. E aí, quando eu fui encarregada de ser a gestora da equipe, eu fiquei um pouco perdida, porque você não sabe por onde começar e você acha que precisa saber de tudo de imediato. Mas, na verdade, você vai aprendendo aos poucos as coisas. E a partir do momento que o tempo vai passando, você vai tendo mais facilidade. E aí é muito bom porque você entende um pouquinho de cada área, você conhece pessoas, conhece eh, como disciplinas diferentes, financeira, engenharia, marketing, tudo isso. Então, eu acho uma oportunidade muito boa. Nossa, bem legal, querendo. É bem diferente, né? Da FTC já é capitã e da Stan Race já é mais por gestão, né? Uhum. Assim, gente, tá muito legal isso. É,
Mas, tipo assim, como é pra vocês? Porque você é a única mulher da equipe. Você tem que, né, aturar os cinco homens na sua equipe, só você. E você também, você, querendo ou não, é uma mulher e tá liderando uma equipe inteira que, se eu não me engano, a Stern Race é uma empresa, né? As duas, a FTC também é uma empresa, como se fosse uma empresa. E, tipo assim, as duas literalmente é como se fosse o CEO da empresa, né? Que tem que organizar tudo. Então, deve ser algo bem dinâmico, assim, né? Tem alguém que dá mais trabalho, alguém que dá menos trabalho. Como é? Na equipe, tem sim gente que dá mais trabalho. Eu acho que o pessoal que dá mais trabalho, porque eu tenho mais dificuldade de estar ali orientando às vezes, é o menino que fica no meu turno, que são João Davi e Emanuel. Mas por que que acontece isso? É porque a gente é da mesma turma, então chegou ali, a gente chegou já tendo uma determinada intimidade, então antes de ser, antes de eu ser capitã, acabou que a gente já entrou assim, sendo realmente amigo. Sim, Então depois que oficializou a minha função na equipe, já ficou um negócio meio assim, vixe, ter que escutar as ordens dela, eu vou ter que ficar no pé no menino o dia todo praticamente. Eu tenho que acompanhar basicamente tudo. E com eles às vezes é um pouquinho complicado justamente porque a gente tem mais proximidade. sim, E no meu caso, né? Eu acho que eu tive a mesma experiência de pessoas na mesma sala, que é até um pouco estranho, porque, querendo ou não, você estando nesse cargo, você fica um pouco, vamos dizer, chato, porque você cobra bastante das pessoas e você não sabe se a pessoa aceita bem críticas ou, nem críticas, né? Mas construção para melhorar. E aí você tem que ser bem delicado para não ocorrer brigas nem nada do tipo. sempre coordenando, né? Pra não dar uma intriga, sempre pra Inclusive, ficar na paz. inclusive a gente tem, como a gente é capitã, basicamente, a gente tem que ter um determinado cuidado e como vai tratar cada um. Porque, por exemplo, João Davi, ele é meu mecânico e Emanuel é meu programador. Eu não vou tratar os dois da mesma forma. Vai ter um ali que eu vou tratar de um jeito, aí quando eu for falar com o outro, eu já vou falar de outro jeito, porque eu sei que o jeito que eu tô falando com eles vai ser o jeito que eles vão entender e que eles vão fazer realmente o que eles E que precisam talvez o fazer. que serve pra um não serve para o Sim. outro, né? Tá. Ahn, tipo, existe alguma área da robótica hoje que vocês acham que, como eu posso dizer? Tipo, que vocês vê e falam assim, olha, nossa, essa área tá crescendo e muito. Porque muita gente também entra na robótica, né? Foi que nem vocês mesmos falou, né? Ah, é só um carro, só um robô, só construir ali que pronto, já vou pro nacional, já vou pro internacional. Mas totalmente não é isso, né? Ninguém sabe atrás dos bastidores. Então, Uhum. assim, vixe, qual é a minha pergunta? Vocês acham que tipo, tem alguma área específica que as meninas já estão começando a dominar mais, né? Porque você é cinco homens. Ela é quantos? Dois. Dois homens na equipe. Dela ainda já é o contrário, dela já é menos. É, Mas querendo ou não, eu acredito que ainda tem aquela, né? Aquela coisa, porque cada um é cada um tem o seu jeito, tem a sua personalidade. Então, tem que tomar aquele certo cuidado sim, pra ninguém se chatear. Porque a amizade, ao meu ponto de vista, a amizade é o centro de tudo, principalmente numa equipe. Então, assim, como vocês, tipo, vocês acham que tem uma área da robótica que tá começando a ser, que é predominantemente, acho que eu posso usar essa palavra, tipo, que tá sendo, que tá dominando e crescendo mais rápido, tipo assim, pra as mulheres, pras meninas? então, nas temporadas passadas, é muito perceptível que o cargo que geralmente as mulheres ocupam é de um grupo específico que a gente costuma chamar de AE ou Outreach. Basicamente, é uma função ali que dentro dela tem várias outras funções. Consiste em ser basicamente a parte do marketing, da documentação, da gestão de projetos, como ela participa. Então,
predominantemente é perceptível que geralmente as mulheres estão exercendo esse cargo. Quando eu cheguei na equipe, já foram falando assim, você vai ser do AE. Então, é basicamente essa área que predomina. Só que o que eu venho percebendo com as outras temporadas, nessas temporadas também comparando com outras equipes, é que atualmente na parte da engenharia, as mulheres estão conseguindo ter um grande destaque. Tem meninas que estão, digamos que, se arriscando a entrar nessa Sim. parte, mesmo sendo uma área que você vê é, predominantemente homens exercendo aquela função. Então você percebe que acaba que. Eu posso dizer que nas duas áreas tem grande destaque das mulheres, só que atualmente o que está ganhando destaque, porque as mulheres estão exercendo essa função, é mais na parte da engenharia. Então, eu percebo que, assim, a participação das mulheres acontece que as mulheres, elas participam, por exemplo, em visões estratégicas na equipe. Elas funcionam bastante como colaboração e uma visão estratégica para o projeto. E aí, isso acaba se encaixando em áreas como liderança e na minha categoria, como a gente chama de enterprise, que faz parte de marketing, projeto social, financeiro. Então, eu vejo que essa visão estratégica das mulheres se encaixa muito bem em cargos de liderança, engenharia, marketing financeiro. E dessa forma é possível ver que ocorre esse crescimento. Muito legal. Agora, só para, né, a gente já encerrar, é, vocês, tipo, cadê? Vocês tem que olhar, né, gente, o tópico. Quais seriam as mensagens que vocês deixariam para as meninas que querem seguir esse caminho da robótica e querem ser futuras engenheiras, futuras mecânicas? Porque, querendo ou não, é bem difícil, mas, né, uma mulher se interessar, mas qual seria o conselho que vocês dariam para elas? Eu acho que qualquer mulher, mesmo assim com esse medo, porque quando a gente pensa assim na robótica, vem um certo medo de entrar, saber qual função a gente vai exercer, porque a gente não chega ali com função. Eu acho que a gente deve se arriscar. Acho que elas devem ter essa coragem de se arriscar e tentar as áreas, independentemente daqui, elas vão ali ser escolhidas para seguir. Se for um cargo mais pesado como o de capitão, porque o de capitão a gente vai ter que saber de todas as áreas, saber o Sim. básico, tem que saber cobrar, fazer várias outras coisas. Elas, mesmo com medo, têm que ir ali, arriscar, tentar, porque vai dar certo e as experiências que elas vão ter, né, nessas áreas e também na robótica, na própria equipe, vão ser algo inesquecível que elas vão desenvolver diversas coisas, como habilidades, mais amizades, entre outras coisas. Além do que Reika falou, acredito que, assim, quando participa de uma equipe ou tem essa ideia, vem uma insegurança muito grande que a gente, como disse, achar que tem que saber de tudo antes mesmo de entrar na equipe, sem saber seu cargo. E aí, quando você descobre o seu cargo, vem uma insegurança maior de achar, de se sentir perdido, e aí você fica um pouco alvoroçado para aprender tudo logo, mas essas coisas acontecem com o tempo. E a partir do tempo você vai pegando mais familiaridade, você vai entendendo o que necessita naquele momento. E que tudo é com muita calma. Então, se você tem essa ideia, não se sinta, vamos dizer assim, nervoso demais, inseguro, nervoso, para entrar por medo. E eu acho que todas as experiências que nós ganhamos com a robótica valem a pena. E essa insegurança, eu acho que ela não ganha dessas experiências. Sim. Esse foi o CacaraCast de hoje. Fiquem atentos aos próximos episódios e sigam a Cacara Lux em todas as redes sociais. Tchau!